Esse é o podcast da Fontes, apresentado por mim, Michel, CEO da Fontes Geotécnica. Um momento para trazer conteúdo e criar oportunidade para grandes debates. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, quem nos assiste. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui para poder falar um pouco sobre temas relevantes na mineração de maneira geral, ao mesmo tempo que a gente tem a oportunidade de compartilhar com convidados especiais, né, temas que vão ser bastante debatidos, seja agora ou amanhã, por pessoas e profissionais do meio, e a gente espera contribuir de forma sistêmica e seguramente vamos levar a vocês conhecimento, ao mesmo tempo que vamos aprender com os nossos convidados. Hoje, mais uma vez, um tema bastante interessante no contexto da mineração, segurança de barragens. Esse tema vem sendo constantemente ou frequentemente debatido por nós no contexto do podcast, dado, né, todas as circunstâncias que norteiam o tema. Infelizmente o Brasil, né, viveu nos últimos anos recentes aí acidentes relacionados a barragens e nada mais importante do que trazer esse tema para a mesa, onde a gente pode falar não do problema em si, mas de como mitigar, de como prover soluções em relação à segurança de barragens. Então estou aqui com dois convidados especiais hoje. Queria agradecer, vieram de longe para poder estar aqui presente, então para nós é uma grande satisfação. Como introdução desses convidados, eu queria falar um pouquinho sobre o que fizemos e como encontramos essas pessoas, né? A Fontes recentemente fez uma série de investimentos e um desses investimentos foi na área de startups, onde a gente buscava um parceiro nobre que pudesse conosco desenvolver um mecanismo, um sistema, um processo capaz de proporcionar ao empreendedor, ao consultor, formas de obter informações seguras, de forma rápida, ágil, e isso foi possível porque tem uma grande empresa no sul deste país que desenvolve esses tipos de tecnologia e já há alguns anos colocaram no mercado uma solução bastante interessante. Conhecê-los foi para mim um motivo de muito prazer, muita honra, e hoje trago eles aqui para a gente poder compartilhar um bom momento e trazer a vocês um pouco da expertise desse grupo e o que eles vão poder contribuir conosco e com o meio da mineração, não só em Minas, mas no Brasil como um todo. Pessoal da AdSafe, sejam muito bem-vindos, Alexandre e Guilherme. Para mim, mais uma vez, é um prazer falar com vocês. Fiquem à vontade nesse momento agora aqui, a gente vai promover um debate, mas na verdade, uma conversa com Bial. Conversa com Bial é boa. E a ideia é essa, a ideia é a gente criar um ambiente contraído que vocês possam se sentir bastante à vontade para falar daquilo que vocês amam, criaram e são hoje, né, tornaram uma referência nessa área de desenvolvimento de software. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Primeiramente, eu queria agradecer ao convite, né, da Fontes, do Michel aqui para a gente, essa conversa com o Michel, não com o Bial, né, para a gente poder falar um pouco sobre a nossa trajetória como startup, né, a nossa trajetória como empreendedor, onde nos levou e nos trouxe até aqui hoje, né. E a AdSafe realmente foi um grande desafio para nós, né, para poder construir uma ferramenta como essa, num meio, né, tão complexo que é a engenharia, né? E a gente conseguiu desvendar algumas coisas nesse meio. Mas, assim, é um prazer a gente poder estar aqui, bater esse papo aqui, desvendar algumas coisas e falar para esse público aí como que a gente construiu isso, né? E qual tipo de segurança que a gente pode entregar aí para o mercado. Bacana demais. Fala, Guilherme. Maravilha, Michel, obrigado pelo convite, é muito satisfatório estar aqui, realmente, eu sinto honrado em sentar numa mesa com você para debater e conversar sobre as evoluções que a gente pode trazer para o mercado. Show de bola. Bom, o Alexandre está com um exercício bem treinado, fez o dever de casa, né, e já puxou aí já me deu uma possibilidade de trazer já uma primeira pergunta, né, ou
um primeiro assunto que a gente vai tratar aqui, que é justamente esse mundo das startups. É um mundo relativamente novo para mim, especificamente, mas que, obviamente, para quem já está inserido, já é algo, né, recorrente, e que a gente queria saber. Temos bastante curiosidade, acho que não só eu, mas o público que nos assiste, nos ouve, tenho certeza que eles são bastante curiosos em relação a isso. O que é a startup? Qual é o conceito por trás disso? E a DSafe, como nasce nesse propósito? Fala um pouquinho dessa história para a gente, apresenta um pouquinho para a gente. Assim, startup eu sempre falo que é um mercado paralelo ao mercado tradicional, né? É uma vida totalmente diferente para o empreendedor, né? Muitos desafios, né? Muita resiliência, muita... Não é um multiverso, não, né? Hã? Cara, olha, e assim, eu, Alexandre, né, já venho empreendendo aí há 25 anos no mercado de tecnologia. Agora eu entendi, Alexandre, a questão da foto. Então, Ah, é? essa aqui quando você iniciou a carreira, então 25 anos atrás, né? Mais ou menos isso aí, então, tá bom. A gente tem que se vender bem ali, né? Pelo menos assim. Vamos lá. É igual eu, tá parecendo um galã mesmo. Quando assistem ao vivo ficam com medo, mas tudo bem. E a gente construiu uma empresa, né, de desenvolvimento de software, de RP, de sistemas de gestão, né, no mercado. Começando lá do zero, a gente foi aí ao mercado nacional. E falando da startup em si, para não falar desse outro negócio, cerca de 10 anos atrás eu comecei a viver um pouco mais esse momento, entender como é que ele funcionava e percebi que eu estava numa linha totalmente errada do meu próprio negócio que eu tinha lidado há 18 anos, 15, 18 anos. Né? Que existe aquele mundo paralelo mesmo, um nível de conhecimento totalmente diferente, onde me deu me norteou para outras oportunidades. Né? E eu fui buscando conhecimento, né? E entregando conhecimento também com esse mundo, e a gente, cara, foram 16, 17 startups que passaram pela minha mão, né? A startup, o que é uma startup? Ela é uma empresa que começa para resolver um problema, né? Você encontra o problema, você desenvolve a solução e encontra pessoas para te ajudar a construir essa jornada. Né? E nesse meio, né, por que 16? Né, dessas 16, 10 quebraram. Então são uma baita experiência que a gente adquire nesse meio, onde a gente encontrou outras pessoas, trouxe ideias inovadoras no mercado, e a gente viu que não era o momento de colocar aquilo em prática. Só para quem nos ouve ficar de forma clara, quando você fala quebraram, quando a gente fala de uma empresa, que uma empresa quebra, a gente está associando aí uma questão financeira. No conceito da startup, o quebrar também está associado a isso? Ou, por exemplo, né, você traz inovação. Eu, como leigo no assunto, sempre trouxe o conceito de startup como sendo um negócio, tipo, inovação. É algo novo, algo que ninguém pensou, né, e alguém se atreve e coloca aquilo, mas, obviamente, a teoria do ninguém pensou é subjetiva, né? A gente, obviamente, precisa entender que o mundo, apesar de globalizado, e hoje você tem a informação correndo e fluindo de forma muito facilitada, existem invenções que estão ainda na gaveta e que as pessoas não trouxeram para o mundo real, e aí, às vezes, a gente fica nessa coisa do será que, de fato, o que nós estamos propondo é novo? Mas a discussão em relação a isso, realmente me instigou uma curiosidade de saber o que é isso. Tipo, trouxe algo que era novo e não é tão novo, não, ou como uma ideia que nasce, ela tem 50% de dar certo, 50% de dar errado. Né? E na teoria do dar errado, não necessariamente tipo, não é que não funciona, mas não é aquele caminho que tinha sido desenhado lá atrás. Contextualiza para a gente, até para a gente entender bem como funcionam esses projetos, porque eu tenho certeza que, assim, esse podcast, gente, para mim é sensacional. Eu acho que ele é um dos principais materiais que a gente vai colocar à disposição de vocês, porque não só vamos trazer justamente a novidade que é o DSafeTech, que é o sistema que nós estamos desenvolvendo em conjunto, mas, mais do que isso, né? Eu acho que nós estamos na geração 4.0, tudo se gira em torno desse número. Eu até fui pesquisar a respeito, né? Porque aí existe a indústria 4.0, mineração 4.0. O que é esse número, esse conceito por trás disso?
E está muito associado a essa inovação, ao pensar fora da caixa, ao ser diferente. Então, assim, eu acho que vai ser muito bacana esse podcast no sentido de tentar promover para aqueles que nos ouvem ou nos assistem oportunidades. Os caras vão olhar para isso e falar assim, cara, eu também estou com um negócio aqui bacana, por que não caminhar? Não trilhar o mesmo caminho que a de SafeTech está trilhando, que com toda certeza já é um caminho de sucesso, então a gente queria entender um pouquinho mais. Então, na hora que quiser, na hora que for falar aí da startup, pode dar uma aprofundada, porque eu tenho certeza que isso vai levar muitos quererem seguir o caminho que vocês estão trilhando aí. Assim, quando você fala em quebrar financeiramente, vamos no mercado. Aí, startup também, você investe tempo, investe dinheiro, né, para aquela ideia ser validada. Mas você já começa com ela com 90% dando errado. Você tem que reverter a situação. Aí você tem que trazer pessoas, fazer pesquisa no mercado, fazer aquela solução se agradar com o mercado, né? As pessoas, né? Ter escalabilidade. Aí às vezes não acontece que não funciona, né? E você colocou aquela ideia no momento errado. Uma vez, para mim eu tenho um conceito muito legal do Rogério Flauzino, que ele falou na entrevista do Jô uma vez, que ele falou o seguinte: eu tenho várias músicas escritas, e todas elas, a maioria delas está na gaveta, tá no caderno. E existe momento para a música ser lançada. Tem músicas de 10, 15 anos atrás, tá, que ele escreveu lá atrás, que o momento dela ser lançada é agora. Então a ideia da startup é a mesma coisa. Então eu tenho um caderno baseado nisso, eu tenho um caderno que, quando a gente está movimentando esse mundo das startups, vivendo esse mundo, você começa a enxergar problema em tudo. E você quer resolver tudo. Vou criar uma solução para isso, né? Tá? Aí quando você pensa, não, eu vou escrever aqui a ideia, a origem da ideia, e no momento certo, a hora que o mercado tá capengando para isso, tá mais latente esse problema, é o momento de lançar aquele produto, né? E eu acredito também muito do quebrar, né? Você tem pessoas com capacidades limitadas, no caso. Por exemplo, você pega o que faz o investidor escolher onde ele vai botar o dinheiro. Então você pega uma pessoa que tem uma ideia muito boa, ela sabe muito daquilo. E uma startup, por ser enxuta, você tem que fazer com que aquela pessoa, no início principalmente, ela vai ter que saber recrutar. Nem sempre ele vai saber recrutar as pessoas certas. As pessoas se vendem muito bem, né? Então ele vai trazer pessoas que ele acha que vai trazer a expertise que auxilia ele naquele negócio, e ele não vai saber fazer aquilo, talvez. Por mais que a ideia seja boa, mas teu caixa é curto. Então ele também tem que saber prospectar esse dinheiro, vender a solução para a pessoa certa, e essa pessoa agregar não só dinheiro, mas agregar as skills que ele não tem, né? Então, esse eu acho que é o grande desafio de uma startup. Ideias boas e inovadoras existem em boas pessoas, só que elas nem sempre estão tão prontas. Principalmente que a gente vê muitas pessoas jovens, né? Então, o cara às vezes nem teve um emprego CLT, não sabe como é que é uma organização. Ele vai começar a empreender e criar o negócio dele em cima de qual parâmetro, né? Então, o grande risco sobre a startup, eu acho que quando eles fazem essa análise de uma startup, a ideia é muito boa. Tem mercado? Beleza, já é um outro ponto. Agora, ver agora o que ele vai conseguir de time para fazer, porque como acho que todas as empresas que eu conheci até hoje, você inicia pensando no mercado, mas nem sempre vai ser daquela forma, você vai ter que adaptar. E principalmente, né? Aí vem ego, você vai ter que medir aquele cara, pô, ele tem uma ideia incrível, mas às vezes ele simplesmente morre por não querer se modificar e adaptar para o mercado. Quando na verdade você tem que fazer uma solução que o mercado queira e use aquilo da melhor forma, né? Na verdade, assim, a maioria dos empreendedores startups quebram porque eles se apaixonam pela sua solução e não pelo problema. Né? Concordo. Então, eles, ao invés de querer mudar, o mercado está querendo mudar, não era bem aquilo, precisa adaptar, né? Ele, não, minha solução é essa aqui, não pode ser outra. É onde ele vai afundar o barquinho dele lá e não vai conseguir voltar. Né? E o desafio maior, assim, né, como o Guilherme estava colocando, são as pessoas, é você conseguir construir um time, né? E um ponto também que você colocou, Michel, assim, a inovação de uma startup não necessariamente é algo único, que nunca teve no mercado, né? A inovação, ela parte do princípio de você melhorar um processo. É um processo que já existe. Vamos pegar o exemplo da Easy Taxi.
né, que o Thales Gomes, que é o fundador, hoje multimilionário, tá, ele, o que ele fez? Ele criou um aplicativo, tá, para poder facilitar, é igual o Uber, vamos colocar para ficar bem mais claro, né? Bem parecido com o Uber. Onde ele. O taxista era um problema, existia um problema aparente, né? Onde você perdia muito tempo em chamar um táxi ou ficar na chuva, que foi o problema dele mesmo, onde ele saiu de um evento, ficou na chuva. Como é que eu podia facilitar isso aqui? Ele encontrou um problema e achou, desenvolveu a solução para, eu vou pedir lá de dentro sem eu precisar me molhar, eu peço o táxi de lá, tá? E o cara vem me buscar aqui através do aplicativo, geolocalização, aquela coisa toda. E ali ele vendeu a ideia e foi ao mundo todo, né? Então, você melhorar alguma coisa. Tem poucas startups que é única, que você desenvolveu um produto lá que nunca ninguém pensou. São poucas essas, né? E entra o investidor aí para trazer a mentoria. Né? A experiência do Michel, por exemplo, a de SafeTech, essa parceria da de SafeTech com a Fontes, né? Ela envolve dinheiro para que ela possa evoluir e trazer novidade para o mercado, né? Dentro do contexto, mas também é muito do conhecimento do Michel na área de geotecnia, que faz todo sentido para a Safe. Então a gente busca mais o conhecimento do que propriamente o dinheiro. E nesse aspecto você já me traz aí também um segundo tema, né? A própria DSafe. Conta pra gente o que é a DSafe, como que nasceu baseado em qual problema nasce essa solução, que aí a gente vai, obviamente, caminhar para aquilo que a gente entende ser brilhantemente a solução para a mineração do Brasil. Até fazendo um pouquinho pegando um pouquinho do gancho, eu acredito muito nisso. Logo depois que houveram os acidentes, e obviamente quando a gente cita Fundão e Brumadinho, não necessariamente tem que se prender a estes, porque antes mesmo já houveram vários, Cataguases, Herculano e tudo mais. Esses caras acabaram ganhando notoriedade em função dos impactos e número de vítimas associados e tudo mais. Mas imediatamente após esses acidentes, há uma corrida, né, no mercado por trazer solução, por trazer novidade, por ver você tem um grande problema que foi aquela ocorrência, mas como que eu poderia evitar? Existem mecanismos para se evitar isso. E nós, a Fontes, na área de consultoria, na área de projetos, ela sempre teve esse cuidado. Falou, olha, vamos esperar para ver o que pode surgir. Obviamente que a gente está construindo algo, obviamente que não vamos estar de braços cruzados vendo o que está acontecendo, mas obviamente a gente só vai colocar na mesa e expor esse negócio quando a gente tiver segurança, entender que consolidamos uma boa base e de fato é uma ferramenta que pode ser utilizada por todos. Né? Antes mesmo de se aproveitar apenas de um momento, e é o que você falou, citou, né, do Rogério Flauzino, de outros exemplos, você pode ter milhões de opções, mas existe um momento certo para colocar aquilo na mesa. Então contextualiza um pouquinho da DSafe como uma solução e como que isso se desenhou no momento que a gente hoje considera ser ideal. Assim, a história foi bem interessante porque a CPFL, que é uma das clientes da SafeTech, a primeira cliente, né, primeiro contrato que nós tivemos, eles já eram meu cliente da outra empresa no desenvolvimento de um RP para eles lá. Mas em um contexto dos acidentes que ocorreram, Brumadinho e Mariana, né, onde eu fiquei curioso em saber uma tecnologia hoje que tem no mercado. Como que uma coisa dessa pode acontecer? Era uma curiosidade de um leigo total do assunto, né? É isso aí, né? todo mundo, né? Que não está envolvido diretamente. Um mundo de tecnologia, né? Tudo na mão, né? E como é que isso pode acontecer ainda? Né? Aí eu liguei para o engenheiro. Aí eu queria colocar só um parêntese importante. Foi um acidente. É um acidente. Então, assim, dentro desse contexto, né? É importante porque, como leigos, acho que qualquer um se faria essa pergunta. Tipo, no século XXI, com tantas informações, tanta tecnologia disponível, e a gente vive um acidente desse, sim, né? Como carros. Você tem acidentes de veículo, como aviões caem,
Enfim, olha a tecnologia embarcada num avião, numa aeronave. É. E ainda assim, nós temos acidentes acontecendo, né? E aí eu acho importante citar isso porque a prerrogativa de qualquer acidente é o desconhecido. E aí a hora é tirar dessa, né, lições e prover realmente algo que a gente possa conseguir agora controlar para que os próximos, se é que vão acontecer, não sejam motivados pelo mesmo Uhum. motivo, objetivo ou causa e circunstância. Não deixar errar duas vezes, né? É isso aí. Né? E assim, aí nessa conversa, eu fui atrás lá de um dos engenheiros lá dessa unidade, que era minha cliente, e perguntei para eles, cara, como que uma coisa dessa acontece? Não pode, né? E eles, não, assim, Alexandre, como é que acontece o monitoramento? Existe vários instrumentos, né, na estrutura que entregam dados e tal, e a maior parte das estruturas do país hoje, elas são monitoradas de forma manual. Vamos colocar, o leiturista vai até o local, anota. Então ele me deu um pouco da Exato. trajetória de como é que funciona até chegar no relatório, né, de segurança, né, que pudesse entregar algum tipo de informação. Mas ainda tinha, para poder ter aquele nível emergencial, era mais visual. Né? Tá, tem uma rachadura aqui, a gente tem que ver. Aquilo ali poderia ser alguma coisa diferente, mas não era automatizado, vamos colocar assim. A maioria, não todas, né? E aí ele, coincidentemente, né, nesse dia ele falou, não, e a CPFL está procurando um sistema, tá, para poder fazer o controle e a gestão desses dados. Então tá na hora, né? Liguei para a pessoa certa no momento certo. Eles Né? tinham ido ao mercado, feito essa busca, né? Quando eles conversaram com o Alexandre, Uhum. ele trouxe isso, que existiam soluções, mesmo naquela época, que iriam solucionar parte dos problemas dele. Mas eles não tinham encontrado nenhuma solução que fizesse exatamente o que eles procuravam, que era uma central para ter a segurança de barragem no local, onde você reunisse as informações de vários níveis aí que hoje tipo, a gente acaba entendendo, né, Alho? É. Ali foi em 2018, isso, quando aconteceu essa conversa. E dali nasceu. Desenhei um pequeno escopo para ele, né? Eles mandou para Campinas, Campinas aprovou. Na terceira conversa, a gente estava com o contrato assinado. Né? Mas nesse meio tempo, né? Aí é aquela situação, né? Eu e o Guilherme já nos conhecíamos há muito tempo já, né? Não éramos sócios na época. Ele prestava algum serviço para mim, enfim, a gente tinha uma relação comercial bem interessante. E aí os Guilherme, ó, tem um projeto assim, assim, assado, engenheiro, mecânico, né? É, com a cabeça bem fora da casinha, né? Que tem que ser, para entrar no mercado desse, tem que ser meio fora da casinha. Né? Então encontrei a pessoa certa, né? Ele mais o Gustavo, mais o Daniel, que tem esse. O Gustavo é na área de tecnologia e desenvolvimento, como eu, né? Eu sou formado em ciência da computação, programo já há 25 anos, e o Gustavo também. Então, mais com as ideias do Guilherme, a gente conseguiu desenvolver aquela solução e monitorar aquela barragem, tá? Com mais de 500 instrumentos. Em 6 meses, 7 meses, nós desenvolvemos a solução e a CPFL ficou assim, surpresa com a agilidade que a gente deu, né, para poder entregar aquele produto, né? Mas tudo isso com o empenho de todo o time que a gente construiu para poder chegar nesse momento, né? Aí dali para frente, aí a gente, tá, nós somos uma startup. Então dá para a gente caracterizar como startup, aí tinha a relação com a CPFL, porque daí também eles têm alguns direitos sobre isso, mas ficamos livres para poder atuar no mercado, né, tranquilamente. Aí fomos participar de processo de aceleração de startups para poder entender um pouco mais, buscar um propósito, buscar entender o propósito, não buscar, né? Entender o nosso propósito, né? Criar toda a documentação que era necessária para a gente poder correr atrás de investimento para poder ampliar o produto, ampliar o mercado também. E nesse meio tempo a gente conseguiu sair de uma UHE, né, para 58 estruturas sendo monitoradas pelo Sensacional. software. Né? Isso em um ano, Guilherme. Foi. É, 2019, um pouquinho. 2019, final de 2019, nós estávamos já com 58 estruturas sendo monitoradas. Mas a pegada, Michel, aí dentro desse processo foi o quê? Aí é onde entra a expertise e a experiência de quem já errou algumas vezes, né? Já bateu com a cara, perdeu dinheiro, perdeu tempo, né? E nós vamos desenvolver uma solução. É para a CPFL? É para uma barragem hidroelétrica, né? Que tem esse fim? Não, a gente tem que pensar em mais coisas. Então já vamos é. estruturar a ferramenta para ela poder atender outros mercados, não somente a CPFL. Mas isso lá no escopo.
Isso aqui é que soma um pouco da experiência que a gente teve, né? O Alexandre com desenvolvimento, eu e o Gustavo, nós tínhamos uma empresa de soft house que nos unimos para isso. E dentre, onde são mais de 1.000 clientes atendidos em questões de site, coisas menores, mas desenvolvimentos complexos também. Então, a gente já tinha a ideia de que, como você atende muitos clientes, você vai vendo que a pessoa ela tem uma ideia, e lá na frente ela vai, quando ela vê o produto, ela vai começando, mas eu queria isso, mas eu queria aquilo. Então, quando a gente emergiu junto à CPFL, a gente já, desde o início, pensou em ter uma ferramenta versátil, que seja fácil de você adquirir novos instrumentos dentro dela, que você consiga. Porque a verdade é, Alexandre, a gente não era da área. Então, quando a gente foi emergindo, e isso é natural, eu imagino que todas as pessoas que tentaram desenvolver um software tiveram essa dificuldade. Aí o cliente ele vai te avisar, não, eu tenho só o piezômetro. Piezômetro, eu preciso de uma leitura e eu vou calcular um resultado aqui. Beleza. Na minha cabeça eu já vou entendendo, tipo assim, se ele tem uma leitura e um resultado, vamos pensar aqui como é que isso se vira um outro instrumento. Vamos me mostrar outro instrumento. Aí ele veio lá um extensômetro de ACE, com 6 ACE. Tá, mas aqui tem 6 leituras. Então, como correlacionar, né, isso, como criar agora um mecanismo que tinha sido pensado para uma ferramenta, para um padrão de instrumentação, agora tem que se adaptar. Exato. E nesse ponto é onde eu acho que a gente tem um grande diferencial. Que o que acontece? A gente pensou já desde o início que todo e qualquer tipo de instrumento que viesse pela frente a gente pudesse absorver. Claro, levamos aí a várias reuniões com o time da CPFL. O CPFL também foi um laço legal que foi Laço ele bem assim, importante, né? Só para importante para quem nos assiste, né? CPFL, vocês citaram aí, a gente fica assim, porra, corre, faz, lê. O que é isso? Cachorro? O que é a CPFL? CPFL é a Companhia Paulista de Força e Luz. Excelente. Já que é de Campinas, né? E eles fornecem. Foram, acho que é você lá no sul. Eles são proprietários das UHEs ali na nossa região. Nós somos lá de Laje, Santa Catarina, né? Cidade do Frio. Né? A gente, bem. Né? E lá tem essas OHEs. E ali a gente começou a nossa trajetória. OHS, né? O povo do sul gosta de sigla, vocês perceberam? OHS, PFL, não sei o quê. O OHE, PCH. Exatamente, usina hidrelétrica. Então... Exatamente. E aí, com esse contexto, né, a gente desenvolveu a solução, precisamos agora começar a correr atrás de investimento, para a gente poder e participamos de vários eventos, Capital Empreendedor em São Paulo, Bossa Summit também, expondo o nosso produto, o nosso serviço nesses eventos. E ali tá os investidores, né? Tá o pessoal que tem dinheiro. Mas tem o tipo do investidor que, cara, só coloca dinheiro e fica. Né? E não era aquilo que a gente queria. Né? A gente queria alguém que fosse conectado ao mercado, de alguma forma que a gente pudesse crescer, não só pelo dinheiro, mas crescer como solução. Trazendo para o mundo da startup é o smart money, né? Smart money. O dinheiro que vem com a inteligência agregada aí. A gente foi aliciado por fundos e realmente aí vem aquelas falando lá do início, a inteligência do empreendedor de startup. A gente foi muito bem orientado em dinheiro por dinheiro, ele acaba, né? E você tá com pessoas que venham com a expertise junto, é onde a gente foi bem orientado e a gente demorou até escolher e ter um parceiro nesse sentido. Negamos investimentos. Justamente para que viesse o smart, não só o money, né? Porque eu acho que esse é o ponto, né? É ter o cuidado, é o que vocês falaram, é saber o momento certo. E isso muitas vezes pode ser um dos principais motivos que infelizmente quebra as empresas, porque o cara tá ali e obviamente, né, o conceito por trás de quem, eu vou virar empresário. Primeira coisa, o cara ganha dinheiro, o cara é rico, o cara é... né, a gente sempre pensa nisso, né? A gente olha para o empresário sempre como um cara que
é só focado no dinheiro e tudo mais. Para você ter uma ideia como a gente erra com pessoas, é uma das startups, você falou em virar empresário, né? Uma das startups que era a construção de drone para fazer monitoramento florestal, né? A gente comprou todos os equipamentos, veio coisa da China, e ele, o cara era muito fera para poder, uma mesa aqui, ele construiu um drone que andava 400 metros tranquilamente, isso lá em 2000 e lavar a pedrinha. Tá? No dia que a gente fechou o contrato, tá, eu vou abrir o escritório, aluguei uma outra sala, fiz todo o investimento para poder trazer esse cara para cá. Em cerca de 6 meses a gente começar a produzir drone em escala. Né? Fechamos o contrato, no outro dia ele apareceu de terno e gravata para trabalhar. E era um piá. Era um piá no sentido Eu já ouvi essa história. 17, 18 anos, né? E, claro, obviamente que eu vendi um sonho para ele. Cara, eu tenho contatos na área agro que a gente pode, de repente, trazer mais grana para a gente poder construir mais rápido e tal, fora esse investimento inicial. No outro dia ele apareceu de terno e gravata para trabalhar. Eu disse, o que você está fazendo? Não, agora eu sou empresário. Calma. Calma, né? Não durou, aquela situação não durou 2 dias. No outro dia ele já não estava mais. Né? Mas não são erros que a gente comete de alinhamento inicial. Olha, o que eu tenho, o que eu quero de expectativa, né? O que você tem que me entregar, e assim vai. Tá? Mas enfim, só você falou que empresário, me veio essa história na cabeça. Né, tem o dito popular que ninguém vê as pingas que a gente toma, só os tombos que a gente leva. Né? Mais ou menos por aí. Aí foi onde, concluindo essa fase, trajetória da DSafe ali, né? A gente participou desses vários eventos, negamos vários investimentos, né, e onde a gente mudou nossa estratégia de captar mercado. A gente entendia que buscar o cliente final para nós não estava sendo interessante, porque o pessoal é um mercado diferente daquilo que a gente vivia, que o cara demora mais para aprovar ou ver um orçamento do que nós para desenvolver a solução. Sem dúvida. É exatamente isso. Né? Então, como é isso? E a gente tinha essa ansiedade para fazer acontecer, né? E a ansiedade é um dos males, né, que faz a gente errar feio, né? E eu ouvi dizer, cerca de 2 dias atrás, que tudo tem seu tempo, né? Tá? As coisas têm que acontecer no seu tempo, e a gente tem que ter a paciência para poder executar e ter sucesso naquilo que a gente busca, né? Os primeiros sempre deixam os primeiros errarem, né? Por isso que vale a pena a mentoria, viu? Né, a gente escuta algumas coisas e vale a pena a gente trazer para o nosso caminho. Só concluindo, Gui, aí foi onde a gente levou para o lado da parceria. Vamos encontrar parceiros, esses caras já estão no mercado, esses caras já estão nos grandes. Então eles podem levar a DSafe até lá e a gente consegue as 2 conexões. Até foi uma ideia numa das reuniões que nós tivemos de alinhamento, eu, o Guilherme e o Gustavo, que é o desenvolvedor, ele disse, por que vocês não fazem isso? E eu e o Guilherme, é verdade. Foi um baita insight realmente. Porque... Tipo, de onde vieram os frutos aqui? Vamos mapear, né? O Gustavo, ele tem uma análise muito, muito forte, assim. Ele pegou, os principais contratos aqui que vieram parceiro. E não eram parceiros que a gente, né, tinha formalizado não tinha um caminho específico para a formalização de parceiros. Isso vinha acontecendo, e o parceiro vinha trazendo negócio. Aí ele, peraí, por que a gente não ataca, em vez de atacar o cliente final lá e ficar fazendo... Vamos ver com os parceiros o que pode trazer de mercado? E a gente estava numa linha alta de crescimento com relação a isso. Cara, em 2, 3 meses a gente já estava com 14, 16 contratos de parceria. Foi onde a gente cruzou com o Michel, né? E o Michel era a ideia da parceria, né? E nessa conversa da apresentação da DSafe é onde nasceu essa grande parceria que a gente vai durar por muito, muito tempo. Isso aí. E agora a gente vai falar um pouco do DSafe Tech, né? Que é esse projeto, esse produto que a gente vem trazer para o mercado. Acho que, assim, eu tive já o prazer, vocês fiquem curiosos e anseiam por isso, porque vocês vão ver que a ferramenta, de fato, é sensacional. Ela vem para ser diferente, e depois nós vamos contar um pouquinho do segredo desse tempero que o torna, né, o feijão com arroz um pouco diferente. Por que ele é tão saboroso ao olhar de uma refeição que comumente já, né, a gente falou há pouco agora isso, de que,
existe já, nós estamos no século XXI, a informação está aí, né? Sobre o olhar da tecnologia, sobre o olhar da inovação, o que é, de fato, de SafeTech enquanto inovação. E aí a gente vai puxar aí, né, o nosso assunto principal, que é justamente falar sobre a SafeTech. É um sistema extremamente complexo do ponto de vista do desenvolvedor, né? Mas que ele vai ser um sistema com uma linguagem extremamente amigável, facilitar a vida do empreendedor, né? Deixar o sistema de forma extremamente acessível para aquele que não está habituado à geociência, que não está habituado a mergulhar ali no acadêmico, da pesquisa, da interpretação. Para esse profissional, a gente sabe, e é o cara que vai tomar a decisão. É literalmente o cara que aperta o botão. E para esse cara que aperta o botão, é importante que ele saiba exatamente por que ele está apertando o botão. E a gente quer levar informação para ele. Então vamos falar um pouquinho agora do SafeTech, que é o sistema. Dentro do princípio da inovação, dentro do princípio de ser algo diferente do que se tem no mercado, o que é o SafeTech? Posso... à Sobre a análise de... Pô, se você não desse moral para ele, eu ia puxar o microfone aqui. Ele é o cara que tá lá na ponta ali, né, fazendo. É ele. Então ele tá doido para poder falar do filho que criou. Então, pô, naturalmente naturalmente a gente entende a sua sociedade. Vamos lá, Guilherme. Então, a minha perspectiva sobre o sucesso de um software é justamente essa experiência de você desenvolver pensando no mercado. O Gustavo, trazendo o Gustavo muitas vezes aqui à mesa, o Gustavo, ele tem essa percepção junto conosco, mas quando a gente já trabalha muito tempo desenvolvendo, e você vai falar para um programador, né, ele é focado naquela solução específica. Ele muitas vezes nem sabe o que a gente pediu. Você vai fazer isso para inserir uma equação aqui que vai pegar essa grandeza e vai multiplicar. Ele não sabe por que ele está fazendo aquilo. E aí quando você pega pessoas que... Só para não te interrompendo e fica preso no teu conceito, a turma, que à medida que a gente for falando, vocês vão tendo uns insights aí do sistema, tá? Vai ser compartilhado com vocês para que vocês possam ver, de fato, instigar a curiosidade de vocês. E a gente espera poder estar em todas as mineradoras, em todas as barragens. É um produto, de fato, que a gente quer que seja um sistema padrão de referência no monitoramento de barragens. Ele foi pensado em centralizar exatamente essas informações. Hoje, então, dando sequência ali ao pensamento de por que o sucesso dele é você ter o olho no usuário. Né? Quando a gente vê aí, soluções no mercado, que não vão faltar, vão vir mais ainda, e algumas delas vão se estabelecer e outras delas não. Por quê? Muitas vezes não adianta você pegar uma pessoa que seja extremamente eficaz e tenha conhecimento na área de geotecnia e conversa com um programador, não, eu preciso de um software assim. Lembra aquilo que a gente conversou no início, quando a gente iniciou a conversa? Ele não tem a perspectiva do que ele está resolvendo. Então, quando a gente focou no usuário, é onde a gente tem o sucesso. Né? Então, a questão da facilidade do uso, a gente fez, sem exageros, mais uma centena de apresentações, né? Entre pitch é palco para investidor, entre apresentações principalmente para o pessoal da engenharia que atua, né? E eles falam, nossa, a gente escutou em mais de uma delas, né? Nossa, vocês simplificaram o negócio aqui, né? Se você chegasse há 2 meses atrás, eu tinha fechado com vocês. Normalmente o que acontece? Eles estão com essa ideia de que os softwares eles são pensados para resolver o problema. Ó, você que falou isso aí, já vou te dar um recado, cara. Não tem não tem o tempo certo nesse aspecto. A ferramenta está pronta. Então, se chegasse, a gente fecha com você hoje também. E se você não quiser pagar, mas quiser experimentar, a gente vai levar para você, porque
é importante que você perceba o diferencial, né? Então, não se arrependa de fazer a diferença. O fato de, pô, mas eu já contratei. Você está em busca do melhor. Nós estamos falando em gestão de risco. Quando você fala em gestão de risco, não tem essa de tentar mensurar, qualificar. Você precisa entender que você tem que ter nas mãos o máximo de ferramentas, o máximo de informações que te permitam gerir isso de forma segura e mitigá-lo de forma veemente, acabar com o problema. Eu vou dar um exemplo aqui, contextualizando o que o Gui falou, tá? A gente utiliza uma técnica chamada User Experience, né? Para onde você utiliza essa metodologia para facilitar a vida do usuário. Quem é o usuário? É um engenheiro, é um técnico. Às vezes, o nível cultural ou o nível de conhecimento daquela pessoa não chega ao ponto de você conseguir construir um caminho dentro da ferramenta. Pô, a gente tem que pensar. Na época, quando eu desenvolvi um sistema, eu desenvolvi para uma senhora de 70 e poucos anos, eu tinha que fazer ela não usar o mouse, ela tinha que usar o teclado. Então eu tive que trabalhar isso dentro da ferramenta. Né? A mesma coisa que eu conheço, a experiência que o Guilherme trouxe para dentro da solução, ela é fantástica, porque ele vai lá a campo, entende o problema, desenha o projeto e o Gustavo entrega em tela. Né? Né? Há um exemplo disso, dessas várias apresentações que a gente fez. A gente tinha uma solução um pouco, vamos colocar na versão 0.1, vamos colocar assim. Né? O cara, se vocês fizessem isso, seria legal. Não, mas nós já temos isso. Nós já temos uma forma que, em vez de você ter vários sistemas ou vários gráficos em várias telas, a gente construiu uma solução para você jogar tudo isso numa única tela. E você arrasta para cá. Você faz isso, você aperta um botão. Sério que é só isso? Sério, é só isso. Desde o início nós nos posicionamos como ferramenta. Nós não somos especialistas na área, mas a gente sempre olhou como eu vou entregar a melhor ferramenta para o engenheiro lá na ponta cruzar os dados da maneira com que ele precisa. Porque um engenheiro, ele vai analisar, por exemplo, uma seção onde ele vai botar os PZs e tal, vai trazer a cota pesométrica e vai fazer uma análise. O outro engenheiro, ele já queria, dá para botar aqui as linhas de alerta? Eu quero ver em quanto próximo eu estou chegando. E cota de fundo, se realmente a leitura não está ultrapassando a cota de fundo que não poderia, né? Então ele tem análise e principalmente cada um dos engenheiros ter a ferramenta e se sentir à vontade e seguro da informação que ele está lendo. Cada um com a sua tela, personalizando. E aí eu vou entrar no que eu considero ser o diferencial do SafeTech. Que ele, gente, assim, esse para mim, na minha singela opinião, é o passo equivocado da maioria das ferramentas de segurança de barragens. E aí vou me atrever a trazer duas contribuições singelas, mas importantes, que tornam... É o detalhe do tempero. Primeiro, ele é extremamente versátil. Então, ele não é só para barragens. Ele vai atender a todo tipo de estrutura, né? Desde uma cava, de um aterro, de um acesso, todo tipo de estrutura. Uma pilha, né? Enfim, um aterro sanitário. Então, é muito versátil. E a discussão está em cima de que a informação, quando está dentro do SafeTech, ela passou pelo crivo de especialistas. Isso é fundamental. Nós não podemos achar ou ignorar a versão, a interpretação, a opinião do especialista. Nós estamos falando de uma ciência que, apesar de fazer parte do contexto das ciências exatas, de exata não tem nada. Né? Depende da expertise, da interpretação, do olhar clínico. Então, você pega lá o instrumento, foi lá, apresentou uma leitura, está em estado de emergência, você vai já apertar o botão? Não é assim que funcionam as coisas. Você precisa interpretar, entender se é uma leitura anômala ou se isso de fato configura um problema, onde esse instrumento está localizado, como ele, de alguma maneira, se correlaciona com o meio onde ele está instalado. Então, aí ele vai trazendo uma série de informações
né? E que vão permitir, na união delas, fornecer de fato o resultado ou a resposta que o empreendedor precisa. A decisão final é sempre do empreendedor. Exato. É sempre da pessoa que está lá na ponta. Especialista. E né? do especialista. A AdSafe, ela centraliza esses dados, né? São dados complexos, né? De uma forma muito fácil para que ele possa fazer a tomada de decisão dele. Ele analisa e toma a decisão. Mas uma coisa aí, agora eu vou falar como parte integrante desse time de desenvolvimento, né? Mais do que centralizar, a discussão está justamente nisso, é entender a posição daquele instrumento estrategicamente dentro da estrutura e o quão ele representa as suas informações, as informações que ele gera, como algo que precisa ser de fato levado em consideração pelo empreendedor, né? Porque, como eu disse, para um indicador de nível, gente, nós estamos falando de instrumentos muitas vezes extremamente manuais, extremamente arcaicos, artesanais às vezes. Você tem um indicador de nível da água, por exemplo, de uma barragem, com um tubo de PVC instalado no maciço. Claro, gente, não estou discutindo a ciência por trás disso, né? Casagrande, que me perdoe, ele, né, desenvolveu aí os primeiros modelos de instrumentação, pesômetro Casagrande, por exemplo. Então ele lá vai ser um tubo de PVC com uma célula drenante e tal, instalado em determinado meio. Ok, imagina que o profissional que muitas vezes vai fazer a leitura não tem a devida capacitação ou formação específica, ele tira o cap, tira a tampa, faz a leitura e às vezes por descuido larga aquilo aberto. Chove e aí você tem uma precipitação, vai ter uma determinada leitura sinalizando aí um excesso de pressão, no caso de um pesômetro, ou um nível d'água considerado crítico. Você vai alarmar já, startar aí uma sirene, informar que a barragem está sob júdice? Não. Você precisa, de fato, de contextualizar a existência desse instrumento no contexto daquela estrutura como um todo. Então, o sistema de SafeTech, ele é um sistema que ele georreferencia as anomalias, os problemas, os dados, reúne esses dados e faz eles conversarem entre si. A leitura do indicador de nível d'água, com os dados eventualmente de um marco de deformação, com um pesômetro, com as vistorias realizadas pela equipe de segurança do empreendedor. Então, é um sistema extremamente completo. Cada palavra que você fala, a gente tem cada vez mais a certeza que a gente acertou no alvo da nossa parceria. Eu queria dizer isso, não, porque são palavras assim, porque o contexto, né, do smart, que a gente falou agora há pouco, né, tá? E isso, confesso pra ti, porque arrepia, porque, cara, pra nós é muito satisfatório a gente viver isso e aprender, né, com a Fontes, principalmente com o Michel. Não só o time Fontes, né, mas o Michel também. E eu queria colocar também um dos grandes diferenciais que a gente tem, além da versatilidade, Michel, a adaptação da solução à realidade daquele usuário. Né? A solução, ela é pronta, perfeita? Não, não é. Ela é pronta quando aquele usuário diz, é assim que eu quero. E é assim que a gente pensa. A gente pensa em evolução, a gente pensa em crescer cada vez mais. E quem cresce com a inovação, né, com os recursos da solução, é o próprio usuário da ponta lá, né? Então eu estou me apaixonando por quem? Pelo problema que ele está trazendo para mim e eu vou entregar uma solução para ele. E é assim que se cria um negócio de sucesso. Não é uma coisa que, cara, você tem que se adaptar, morra com isso aqui e pronto. Não, cara, dá um jeitinho, a gente consegue melhorar tudo. Então, um dos grandes diferenciais que a gente tem é justamente esse, essa adaptação à solução, àquele meio que ela vai trabalhar. E esse é o casamento perfeito, quando eu falo casamento Safe Fontes, nesse aspecto, porque a gente traz as visões das três pontas extremamente importantes. A visão do desenvolvedor, a visão do especialista e a visão do usuário. Né? Isso é extremamente necessário. E essas três visões, elas têm que ser convergentes. Uhum. Elas precisam ser convergentes.
Então, se você pega lá um sistema que o cara desenvolveu, colocou, olha aqui, eu tenho, você precisa medir, né? Vamos pegar, acho muito bacana, vou dar um exemplo simples. Às vezes o cara tem uma caixa d'água e ele não quer ficar toda hora ligando a bombinha da cisterna para ficar mandando. Então ele vai criar uma adaptação lá, vai colocar um sensor que vai perceber o momento que ele tem que acionar a bomba, e ele aciona a bomba, enche a caixa. Também tem um outro sensor que vê o limite da caixa e tal. Perfeito. Ele foi lá e programou o sistema. Mas ele conversou com o usuário, ele sabe a necessidade de fato do usuário. Isso está associado a uma gestão de consumo sustentável. Porque simplesmente, pô, não, mas o negócio é só funcionar. Né? Então é isso, a gente congregou essas visões. E fazendo essa parceria com a Fontes, foi muito interessante que a gente foi colocado à prova, né? Estamos sendo colocados à prova em diversos tipos de clientes, né? Você tem clientes grandes, né? Tipos de informação como elas chegam. Sim. E nesse caso, a gente vê que o software foi bem pensado para atender a informação independente de como ela chega. Um dos principais diferenciais que eu costumo dizer da nossa solução é a integração. Quando a gente desenvolve na nossa vida pregressa ali, desenvolvendo para outras pessoas, você via ideias incríveis que quando ele via, tipo, vou ter que integrar com tal solução. Era o ponto crucial para ele que, eu vou integrar com a solução A, mas o cliente B dele já tem a solução B, ele gasta uma fortuna às vezes para fazer a integração aqui, aí ele vai para o cliente B, ele vai gastar outra fortuna, no final o processo dele não se paga. Você colocou um ponto que eu acho relevante, e eu vi que você tomou um cuidado às vezes na hora de medir palavras, e às vezes eu costumo dizer que a gente não precisa medir palavras, a gente precisa entender, gente, que assim, nós temos de fato grandes empreendimentos, com grandes recursos, e que muitas vezes permite que você ter instrumentação automatizada, sistemas extremamente complexos, prontos, preparados. Mas a gente sabe que existem empreendimentos que ainda possuem limitações de recursos, e que muitas vezes esses instrumentos vão ser mais arcaicos, artesanais, a leitura vai ser manual, né? E essa é a diferença do sistema, porque ele vai permitir para qualquer usuário. Ele não é um sistema que se você tem instrumento automatizado, não, então não serve. O seu é só manual? Também não serve. Ou então, não, o seu é automatizado, não, o meu é para manual. Não, ele é justamente versátil. Ele vai absorver esse cenário. A gente viu vários cenários onde tem empresas grandes, onde tem os automatizados sendo integrado numa base, né? Ele tem aquilo, e os manuais é numa planilha, né? Ele vai lá no campo, colhe no papel, traz para a planilha, tudo muito organizado, é claro. E quando você vai fazer a análise, aí o engenheiro começa a ficar louco, né? Ele vai pegar a base cá, a base lá e juntar isso. Isso foi premissa inicial já de a gente nunca ter esse problema, a gente trazer todos os dados para uma base e principalmente levando em consideração como esse dado vai chegar. Porque vamos supor as etapas que a gente está eliminando num processo manual que a pessoa bota no papel. Esse papel ele foi para o campo, anotou, veio para a planilha. Erro de digitação, erro de interpretação da letra. Pode ocorrer, né? Pode, Tá sujeito a erro, né? Exatamente. Então a gente ficou pensando dentro do processo como é que a gente poderia trazer com que a informação que nós como software vamos chegar até a tela do especialista, ela vai estar mais confiável. Né? Mitigar os erros possíveis aqui, vamos eliminar quais as possibilidades de erro nesse processo. Então foi desenvolvendo o aplicativo desenvolve o aplicativo, vai a campo, qual é o nível das pessoas de treinamento e vocabulário que ela está lá na ponta, que ela vai entregar também essa informação, porque você mede algo em milímetro, algo em centímetro, eles têm treinamento. Mas e se eu abrir o equipamento, por exemplo, eu estou lendo o PZ1, eu vou ler o PZ2, eu vou inserir informação, isso acontece no papel? Como é que a gente elimina essas possibilidades? Então, quando ele está no PZ2, eu posso ler o QR Code, eu vou ter certeza que eu estou inserindo o dado no momento certo. Então, para cada passo nesse processo, a gente ficou... Foi desenhando, né? Foi desenhando a estrutura como que o software deveria trabalhar, né? Dando um complemento, né?
da integração, por exemplo, que é um dos grandes diferenciais, como que a gente pode fazer sem gerar custo para o empreendedor? Falou uma palavra importante. Né? Sem gerar custo. O Guilherme falou ali uma coisa bem. Vai gastar uma fortuna para integrar com aquele instrumento, aquela coisa. Em si já é custo, né? Quando a gente fala barragem, pilha de estéreo, aterro sanitário, nós estamos falando de estruturas que não geram receita. Elas são despesas. E aí a gente tem que pensar também uma das outras grandes vantagens desse sistema é justamente seu custo associado. Exatamente. Aí, e são vários instrumentos de várias marcas que tem ali. Né? Isso. E como que a gente pode fazer? Construímos um integrador dentro da solução. Então, o próprio engenheiro, o próprio técnico, baseado no manual do instrumento, tá? Ele vai lá e codifica e configura essa palavra, configura aquele instrumento para dentro da solução. Até hoje, em 5 anos de operação, depois desse módulo feito, que foi um dos primeiros colocados, que a gente pensou lá na base, né? Tá? Nós não tivemos um instrumento que a gente teve que fazer uma linha de código para integrar. Só um detalhe, né? Ele foi feito para que você, usuário, tenha a capacidade de fazer. Mas se você não conseguir, o time também está pronto. O time está pronto para atender. Né? Um outro ponto, e aí é exemplo, né? E é a operação do dia a dia. Nós tivemos um dos responsáveis de uma das estruturas que nos ligou e ele tinha um gráfico que era bem particular, assim, uma coisa que não tinha dentro da solução. Nós tínhamos um padrão de gráfico. Quantos 6 meses vocês vão levar para me entregar esse gráfico aqui que eu preciso dele? Né? E quantos R$ 1.000 vai custar? Né? Daí o Guilherme olhou pro gráfico, aquela coisa, olhou, pensou, tá. 2 dias depois nós entregamos o gráfico para ele. Sem custo. Porque ele já paga um recurso, ele já tem um valor mensal que ele paga. E não tem porque não é tudo pelo dinheiro. Nós estamos ali para entregar uma boa solução e a melhor experiência para aquela pessoa usar a de SafeTech. Sabe qual que é o melhor exemplo que clareia para os nossos ouvintes, telespectadores, o que é o de Safe? Tem uma historinha que é sempre muito contada, que é a teoria de que chamaram o seu Manuel para consertar lá uma geladeira. E aí o seu Manuel olhou a discussão sobre conhecimento tácito, conhecimento explícito. E aí ele de repente foi lá e apertou um parafuso. Aí o cara perguntou, e quanto foi o serviço? Aí eu falei, R$100. Ele falou, porra, R$100 para apertar o parafuso? Caramba. Ele entrega a notinha e tá escrito lá, apertar o parafuso, R$1. Saber qual parafuso você apertar, 99. O de SafeTech é isso. É um sistema que vai mostrar para o usuário, para o consultor, para o desenvolvedor, qual é o parafuso. Ele reúne conhecimento tácito, conhecimento explícito. Conhecimento acadêmico, que vai ser difícil você ter em todos os sistemas, e o conhecimento da expertise, da experiência, das vivências de campo, e eu acho que isso é a grande sacada desse sistema. A base sendo forte não tem como não dar certo. É isso. Gente, a gente está se aproximando do final do nosso programa. Queria que a gente pudesse, né, cada um pudesse falar um pouco das suas palavras finais e, de maneira geral, tenho certeza que o que nós vamos trazer para vocês, para o mercado agora, é algo de fato diferenciado, inovador, que vai fazer toda a diferença para aqueles que querem fazer gestão de segurança de estruturas. E aí agora eu tiro a palavra barragem e falo estruturas por causa justamente do que a gente conversou no decorrer do programa, né, da versatilidade desse sistema. Então ele é bem amplo, então todos os setores que nos assistem acreditam que é necessário ter um sistema capaz de permitir a junção, reunião de dados e de informação e trazer a segurança de que aqueles resultados que serão apresentados permitirão a você, empreendedor, a tomar a decisão correta, estejam certos. É o SafeTech. Está com vocês. Queria dizer que, primeiro, muito obrigado por poder estar participando, a gente poder entregar um pouco de conhecimento para o público, né? Essas oportunidades, não só conhecimento, mas é uma baita oportunidade para você ter uma ferramenta, um sistema, um conhecimento para poder evoluir com o seu negócio, né? E
em especial ao Michel, né, por apostar na SafeTech, né, apostar não na empresa, né, apostar nas pessoas que estão por trás desse negócio, né, e do nosso sonho, do nosso propósito de poder entregar. Então, eu quero dizer para quem está nos assistindo que a SafeTech não é somente um sistema, né, ela é algo que vai te entregar coisa diferente, uma experiência que você nunca viu na vida. Agradeço a oportunidade, realmente. Hoje, conhecendo o meio onde a gente está inserido, é muito prazeroso falar sobre. ah, Falando sobre o software, uma das coisas que eu acho que é interessante botar na época que eu atuava na engenharia, eu tinha muita ansiedade, né? Quem me conhece sabe um pouco. Então, se tinha um problema em qualquer software de monitoramento de máquina na época, você ia analisar um dado, alguma coisa, a máquina veio com outro dado. Se adaptar aquilo, esperar o cara fazer 3 meses, 6 meses, isso 3 meses, 6 meses que eu não posso tomar uma decisão, né? E aí quando a gente veio para essa linha, como é que eu faço para isso não acontecer, né? Então a gente desenvolveu pensando sempre no cliente final. E o fato de que essa demora para uma instalação, para uma integração, tudo foi mitigado. Então isso é muito importante. Por exemplo, chegou um equipamento hoje, amanhã ele pode estar com os dados. Um equipamento automatizado hoje, amanhã ele já está com os dados dentro da base. E isso, agora falando, finalizando, né? Acabei entrando num outro Achei que assunto. você ia falar de novo do programa. Modéstia à parte, a gente gosta bastante dele. Não é uma propaganda falsa. Quem conhece a gente sabe que não estaria colocando um software que a gente não confiasse nele, né? E o fato de a gente estar somando experiências aí com a fonte é fantástico. Quero agradecer de verdade, assim, eu particularmente, eu tenho uma empatia, talvez você até não saiba, mas eu tenho uma empatia muito grande por você, Michel, eu falo bastante pro Alexandre, porque a gente sente, a gente foi com você em alguns casos, e aí você vê trabalhando ali, você vê que você está preocupado com a solução do negócio ali, você não está ali para prestar um serviço, né? Como a gente fala, pessoas querem trabalho, né? Querem serviço, não, emprego, não trabalho. Não, você estava lá resolvendo porque você se importava com a solução que você estava entregando. Eu via isso, e isso, putz, é o que a gente faz com o nosso software, né? Então casou muito, eu tenho uma empatia muito grande, quero agradecer de verdade aí pela oportunidade, em todos os sentidos, estar aqui e fazer essa parceria. Uma forte admiração mesmo. Show de bola, meus senhores. Gente, mais uma vez, né, encontrei alguém que fala mais que eu, tá vendo? Mas assim, queria agradecer enormemente a vocês pela presença. Foi sensacional o programa. A gente teve a oportunidade, de fato, de falar de um mundo que muitas vezes nos foge aos olhos, aos ouvidos, e isso foi importante. Eu acho que vai agregar muito para quem nos ouve, quem nos assiste. Para mim, sem dúvida nenhuma, também é uma honra compartilhar deste projeto e deste sonho com vocês. A Fontes, eu falo que é um sonho que se sonha junto, né? Fontes e Safe, soluções inteligentes descomplicando a engenharia.